Está no ar os donos da bola aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br/RS. Como sempre, de costume, vou chamar você para participar pelo WhatsApp, mandando o teu vídeo no 992 24 12 20. A nossa bancada hoje tá, olha, que seleção, hein? Ayrton Ruschel é o primeiro escalado. Boa tarde. Obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês e com essa bancada qualificada realmente. Venho me dirigir ao presidente Romildo hoje, pedindo um vice de futebol, hein? Olha aí, tá se escalando também ou não? Não. Não, sei lá. Não, a ideia não é essa, não. A gente explica depois. Tá bom. Em ordem alfabética, vamos pro outro lado então. Daniel Oliveira, boa tarde. Boa tarde. O Grêmio contratou um centroavante, mas ainda não é o centroavante, né? E como é bom ver a alegria, né? O pessoal no último dia de férias aqui, bem descontraído no programa. Dia de férias? Não, o Ribeiro volta amanhã. Ah, tá explicado. Vamos seguir em ordem alfabética, Matheus Dávila. O meu destaque vem da Argentina. O mau momento do Independiente. Ainda não ganhou na temporada de 2018. Ontem perdeu o clássico para o Estudiantes de virada. Um jogo bastante conturbado por parte do sistema defensivo. Independiente, que é o adversário do Grêmio na Recopa Sul-Americana. Simon Bianchini, os últimos serão os primeiros, Simon. Roubou meu destaque, viu, Felipe? Prazer estar aqui de novo. O detalhe é o seguinte, esse centroavante, tem que saber improvisar, né? Olha só, o centroavante que o Grêmio está contratando é aposta para o futuro, mas não é o 9 pensado para começar como titular. É o Gonçalo Carneiro, né, que vocês estão se referindo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse atleta que defende o Defensor Sporting de Montevidéu. Aliás, falando em Grêmio, eu quero mostrar para vocês um lance que é um pouco curioso. Estava acompanhando o treinamento do Grêmio ontem, o técnico Renato Portaluppi desafiou Jael e Luan para uma brincadeira, no mínimo, curiosa no treinamento. Olha só, quem acerta o travessão primeiro? Aí vai o Jael. Chutou por cima. Ai, meu Deus. O próximo, Renato. O travessão. Acabou a brincadeira. Com o ângulo de trás da câmera, hein, Felipe? Quem é rei não perde a majestade, olha ali, ó. Ainda tira sarro, né? Não dá nem pra brincar. Vamos lá, o Renato vai falar. Pegou, né? Sobe o som aí. Tá filmado. Tá lá agora. Quando eles dão caneta, eles botam lá. Frio, hein? Tá bom, tá aí o Renato, técnico do Grêmio, mas tava tirando uma onda, tá voltando de férias, tá naquele clima ainda. Aliás, você também tá desafiado, viu? Vai no nosso Instagram, Donos da Bola RS, já tá lá a nossa enquete, pode votar. A pergunta hoje é do Daniel Oliveira. Qual foi a tua pergunta, Daniel? Não, eu fiz a pergunta. A pergunta é quem deve ser o centroavante do Inter, Damião ou Roger? E aí você vai lá no Donos da Bola RS e vota. Damião ou Roger está convidado a participar com a gente. Falando em Inter, a caminhada colorada na Copa do Brasil começa amanhã à noite em Cascavel. Mesmo com o benefício de jogar pelo empate, o técnico Odair Hellmann vai colocar força máxima em campo. Depois de vencer o Avenida e buscar a recuperação no Campeonato Gaúcho, chegou a hora do Inter dar uma pausa na competição regional e focar na Copa do Brasil, no duelo contra o Boa Vista do Rio. É uma competição eliminatória, então a gente tem que prestar bastante atenção, é um jogo só. Foi assim no ano passado. A estreia aconteceu em Cascavel, no Paraná, mesmo local do jogo desta quarta-feira. O adversário foi o Princesa dos Solimões do Amazonas e o Inter venceu por 2-0. A gente tem que entrar bem atento desde o primeiro momento para passar dessa fase e buscar coisas maiores na Copa do Brasil. E para conquistar esse objetivo, o Inter precisa fazer mais do que fez no ano passado. Nas oitavas de final no Beira-Rio, o time comandado pelo então interino Odair Hellmann venceu o Palmeiras por 2-1, mas foi eliminado pelo saldo qualificado. Cabe a nós evoluir dentro daquilo que a gente tem no processo natural e fazer um jogo de muita concentração, né, de muita organização para que a gente consiga o nosso objetivo. O time para enfrentar o Boa Vista será aquele chamado de titular, que venceu o Veranópolis e perdeu para o Caxias. As outras duas vitórias no Gauchão foram com os reservas. Eu vejo essa possibilidade de jogar um time eu vejo muito mais como uma oportunidade, porque dentro de um planejamento, esse é um dos pontos, a oportunidade de observação de todos os jogadores. É jogo único. O Inter joga pelo empate. Se não levar gols, estará classificado. Mas se depender do zagueiro goleador Klaus, se for preciso, ele até poderá ajudar lá na frente. Quando um faz gol, é todo o Inter que ganha, né? E, claro, trabalhar cada vez mais para chegar à meta novamente. A caminhada na Copa do Brasil está apenas começando.
Para o Inter, é um verdadeiro recomeço para mostrar que 2017, o ano mais triste da história do clube, realmente traz. Interessante essa matéria do Paulinho, eu não lembrava disso, gente. O Inter enfrentou o Princesa dos Solimões no ano passado, na estreia da Copa do Brasil, no mesmo estádio, em Cascavel, no Paraná. E agora, embora o adversário seja o Carioca, o Boa Vista, o jogo também vai ser no Paraná, o mando de campo foi vendido. E esse jogo, a estreia do Inter no ano passado, foi bastante complicado. O Inter venceu, é verdade, mas passou por apuros naquela partida. Foi a estreia da Copa do Brasil, até se colocou a carga da pressão, né, de começar a competição, mas não foi uma vitória fácil lá no Paraná. A gente mostrou os lances ali, né? Valdívia, Brenner, jogadores que nem estão mais no elenco. Impressionante. Como mudou de fotografia, Daniel? Era esperado, né? Era esperado. O Internacional vem passando por mudanças de fotografia nesse processo de reconstrução, não do time, mas do clube, né? E é natural, né? Porque alguns jogadores realmente demonstraram não ter o perfil para jogar no Internacional, né? Então, começa uma nova competição, uma competição que até o Internacional chegou a impressionar pela situação que ele tinha. Mas convenhamos, é jogo para o Internacional passar. Eu só critico a Copa do Brasil, esse tipo de adversário, esse tipo de situação, né? Eu tô te olhando agora, eu chego a estar estranhando, o Daniel conseguiu completar toda a frase, aí eu olho pro lado dele e tenho a impressão que vou ver o Ribeiro Neto. Não, é o Simon, que tá de óculos. Se quiser, me mata a saudade, ajusta o óculos e diz, vou falar as verdades. Vou falar as verdades. Não, tô brincando. Olha só, a questão é a seguinte, ano passado o Inter tirou o Corinthians, que foi o campeão brasileiro no final do ano, tinha sido campeão paulista há pouco tempo, ia ser, estava numa baita fase, tirou por pouco, não tirou o Palmeiras. O Inter fez uma boa Copa do Brasil, até porque o sistema de jogo do Inter, ele se encaixa com adversários maiores, que gostem também de propor a partida para o Inter. Contra times pequenos, o Inter parece que demora um pouco para encaixar seu jogo. O time titular, vale lembrança, jogou 2 jogos esse ano, ainda passa por um período de pré-temporada, um estilo de jogo diferente que o Odair está tentando colocar, mas o Inter com o time titular nesse ano tem uma vitória contra o Veranópolis 1-0 e uma derrota para a sensação do Campeonato Gaúcho, que é o Veranópolis, que é o Caxias. Mas chama a atenção que esse jogo vai dar para a gente sentir um pouco mais, até porque o Boa Vista tem jogadores experientes. É treinado pelo Eduardo, aquele goleiro que fez a Série B pelo Grêmio, Eduardo Alax. Que inclusive não terminou, saiu daqui porque a situação ficou insustentável para ele de tanto que falhava. Né? Tem os filhos sofriam pressão no colégio e ele abandonou em meia competição. Tem o Leandrão de centroavante, que passou pelo Inter, jogou no Vasco, Brasil de Pelotas, experiente. O Júlio César, lateral esquerdo, ex-Goiás, também passou pelo Grêmio, tem jogadores experientes, está fazendo um bom campeonato carioca, o Inter que abre o olho, até porque se o Inter perder, está fora, então o sinal de alerta ligado, né? Mas tem classifica o Inter. Tem um ponto importante. O Boa Vista deve colocar time misto, vai preservar alguns titulares até pelo bom momento que vive dentro do Campeonato Carioca. Pode parecer loucura, mas a informação foi confirmada inclusive pelo presidente do clube. Eles fizeram uma reunião, chegaram ao consenso de que um time misto é a melhor alternativa nessa primeira partida da Copa do Brasil e muito possivelmente a última. Eu não acho loucura. Eu acho que o Boa Vista entendeu o seu tamanho. Pois é. Isso ele vai jogar uma competição que ele não vai ganhar, se desgastar sem necessidade, fazendo uma boa campanha no campeonato estadual, né? E aí, convenhamos, já seria um franco atirador contra o Inter, com um time misto, um time reserva, franco atirador em triplo. E mais do que isso, a sua equipe foi montada em cima de jogadores veteranos. É Leandrão, é o Júlio César, como nós vimos, são jogadores que já rodaram, né? Então não podem fazer 2 competições a nível de excelência com a idade que tem. Ainda mais com uma viagem, né? Também o deslocamento é significativo para o Boa Vista. Sai de Saquarema do Rio de Janeiro. É muito desgastante. Não, mas pega um ônibus... do Rio de Janeiro para o Paraná realmente é muito desgastante. Não, mas daí tu pega um ônibus, um avião até Curitiba, depois um avião até Cascavel. Não dá. Não, aí realmente... Mas é verdade. Aí realmente não tem condição. É muito longe. Mas nem todo time consegue fretar um voo, Daniel. O Simon Bianchini, do Rio de Janeiro a Cascavel, tu vai a pé, Simon, vai de bicicleta. Então vamos experimentar, vamos te mandar a pé. Não, eu já fiz 7 horas de viagem a Lucas do Rio Verde de ônibus, depois de 5 de avião, Qual é? Não briguem, para que não dê mais briga. Cheguei cansado, cheguei 3 horas da manhã, do outro dia eu estava trabalhando. Só fazer um fechamento desse que é importante. Ainda assim é melhor a Copa do Brasil, porque faziam isso antes com o Brasileirão. Pegavam estas equipes aí, chegamos a ter Brasileirão com mais de 90 clubes,
né, regionalizado. Então, que bom que agora seja só na Copa do Brasil, eliminatória, perde, sai, não incomoda mais. Deixa eu só fazer o Danielzinho tá querendo matar a saudade do Ribeiro Neto, ele não tem com quem brigar no programa, tá tentando brigar. Eu quero só fazer um reparo, eu cometi um equívoco aqui muito grande, não, você pode ir de skate também. Patinete, Vamos virar a página, daqui a pouco a gente volta um pouco mais de internacional, mas o Grêmio, Léo Moura, falou sobre a posição incômoda do Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Gaúcho. Fez uma certa crítica ao time de transição do Tricolor, que fez 4 jogos e nenhuma vitória. É ruim quando se perde um jogo, quando você não consegue pontuar dentro do campeonato. Não é normal o Grêmio ficar nessa posição, mas mesmo que seja a equipe de transição misturada com alguns jogadores que vieram contratados, a responsabilidade tem que ser a mesma, porque eles estão vestindo a camisa do Grêmio. É lógico que muitos ali não jogam junto, mas treinaram, tiveram tempo para se preparar. E é lógico que cada um tem que assumir a responsabilidade. E agora, quando a gente voltar a jogar, né, a equipe que terminou o ano jogando, a responsabilidade vai aumentar mais ainda. Mas a gente tem isso em mente, que a gente, nesse momento agora, a gente tem que pontuar. Independente se vai jogar bem ou não, a gente tem que pontuar, até porque a gente precisa sair dessa situação que está. Gente, eu acho que as avaliações, as críticas pro time de transição servem pro time de transição. Se o Madison vai jogar, isso a gente vai medir com o time principal. O Matheus Henrique, o Jean-Pierre, são esses jogadores que a gente tem que avaliar. O Mendonça, se é do tamanho do Grêmio ou não. É esse tipo de avaliação que tem que se fazer. Mas quem tem que avaliar é a direção. Não, mas o programa pode avaliar também, né, Daniel? Não. Eu tô falando em relação ao contexto do Grêmio. A contexto do Grêmio. Eu acho que publicamente não é legal tu criticar um grupo de transição. Claro que não. Felipe, aí eu quero fazer o mote da minha manchete, então, Daniel, se tu me permite. Quando eu pedi ao presidente Romildo que ele nomeie um vice de futebol e alguém do seu núcleo de poder, que já conhece o sistema, como está andando, exatamente por essas coisas. Eu vi domingo o CEO do Grêmio falando sobre o jogo. Eu vi o Léo Moura, que talvez se tivéssemos alguém comandando este vestiário, não sairia assim. Então, esta figura é muito importante e nada contra os executivos, nem os profissionais, só que esses amanhã, Daniel, estão no Palmeiras, estão no Corinthians, estão no Flamengo. Então, a chave do vestiário, por isso que eu falei dessa figura, chave do vestiário é do dirigente não remunerado. Esse estará sempre como Grêmio, como foi agora o Dorico, né, que fez um trabalho extraordinário, o Adalberto Praz e todo esse núcleo de poder que detém o Grêmio hoje. Então é só isso que eu estou pedindo e não como tu brincasse, né, indicando candidaturas de ninguém. Nossa, acho que já estava aqui, ó, fardadito, aquecendo na beira do campo, Daniel. Não, mas a gente sabe que o Ayrton Rocha está sempre preparado. Tá, né? Já passou por lá, conhece o ambiente. Não, eu acho que é por aí, para evitar, de repente, um mal-estar, né? Porque parece, assim, uma crítica, daqui a pouco ela é interna, mas que vira externa, né? E isso, em relação ao ambiente, eu acho que não traz algo muito legal. Até porque é o seguinte, nós temos muitos garotos nesse time, muitos jovens. Até o último jogo, não, tinha alguns jogadores já um pouco mais experientes. Mas esse tipo de gurizada pode sentir, daqui a pouco pega e diz assim, pô, parei, os caras lá de cima estão nos criticando, cara. Será que nós fomos tão mal assim? E daqui a pouco já começa... Mais do que os garotos, quem acabou sendo vítima, entre aspas, né, dessa campanha ruim foi o técnico César Bueno, que chegou o ano passado aqui em Porto Alegre para trabalhar com o Grêmio. E nessa manhã eu conversava com uma pessoa forte da base do clube, porque muitas especulações aconteceram em torno do nome do César Bueno, se ele permaneceria depois desses 4 jogos, pelas declarações que deu, que acabaram não sendo bem interpretadas na avaliação da direção. O que falam é que o César é um profissional exemplar e que não fez o time de transição sozinho, que ele seguiu, inclusive, ordens, seguiu conselhos e conselhos, inclusive, do técnico Renato Portaluppi. Então, a responsabilidade pelos 4 resultados ruins é também do César Bueno, mas o detalhe está no também, porque a culpa por arrancada ruim é de todo o departamento de futebol e passa também pelo plantel profissional. E aí, Simon? Vem cá, 11ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai estar classificado em 8º, em 7º, em 6º. O Grêmio vai passar. Agora o que ficou foi uma imagem negativa, mas não dá para fazer terra arrasada. Tem muitos garotos bons e muitos que talvez não apareçam nesse ano de 2018, 2019, 2020.
Olha quanto tempo o Everton, por exemplo, está figurando no time titular desde 2014 para 2015. O Luan surgiu em 2013. Leva um tempo de maturação. Não dá para esperar de uma hora para outra que esses jogadores já apareçam. Então, de certa forma, eles vão voltar para a geladeira. Alguns nem vão ficar no clube, mas é importante esse processo de maturação. Acho louvável. Claro que os resultados... Mas a gente tem que separar a discussão. Ninguém é contra o uso, exatamente, até porque o profissional foi usado até mais adiante, que tem que se usar os meninos. A questão é que se esses meninos não poderiam estar fazendo uma campanha melhor. Se há insuficiência técnica, seja dos jogadores ou seja do seu comando. E me parece que a gente faz um time da Bandeirantes aqui bem treinadinho, o Felipe de centroavante aqui, a gente dá uma endurecida com esses clubes aí. A crítica é nesses sistemas, é nessa linha. Não que o planejamento esteja errado, não que tinha que estar usando o Luan agora, já antecipadamente, não. É que me parece que os resultados poderiam ter sido melhores do que 1 ponto em 4 jogos. Não, eu concordo. De repente, fazer 4 pontos, uma vitória... uma vitória. Já mudaria um pouco o panorama. Dentro de um grau de razoabilidade. Assim, eu quero até pegar um gancho do que disse o Ruschel na questão da importância da figura do vice-presidente, né? Do cara político, né? Do comandante, né? Teoricamente do comandante de vestiário. É que daqui a pouco uma situação como essa, que foi utilizada, implementada por uma necessidade, pode criar uma crise onde não tem. E esse é um ponto que me preocupa. Porque daqui a pouco é o seguinte, é o treinador que o Grêmio trouxe, que chegou no passado não deu certo, é o fulano de tal que não tem mais condição. E não tem ninguém, de repente, para blindar isso que está acontecendo. Porque é natural a dificuldade da largada pelo time que o Grêmio jogou. O que surpreende realmente é a campanha. Mas se jogar o Grêmio com o time reserva do Grêmio, ganha desses que o Grêmio jogou. O problema é que o Grêmio jogou com o time C. E desculpe, eu já quero passar a palavra aos nossos radialistas e jornalistas que estão mais capacitados. Eu só quero dizer o seguinte, porque acaba respingando comentários como esse já, de que o Renato participou da formação, de que o departamento de futebol. Então, o Grêmio é um todo, é muito difícil dissociar a figura. O Sport TV transmitiu 2 partidas direto para o Brasil inteiro. Então, há toda uma imagem, há uma responsabilidade, sim. O que o Léo Melra disse, e eu concordo integralmente, só não poderia ser ele a dizer. Exatamente. Ele não pode dizer. Isso já pode também ser especulado como gerar algum desconforto. Então, eu posso vir aqui a esse programa e dizer isso na condição de simples conselheiro, mas não o Léo Moura. Abrindo um parênteses sobre o Grêmio, daqui a pouco a gente vai retornar para falar mais sobre esse time principal, time de transição. Aliás, próxima rodada voltam os titulares, né? Vamos fazer a estreia na temporada de 2018. Mas no início do programa mostramos um lance do treino de ontem, né? Do Renato chutando a bola no travessão. Eu sei que esse personagem o torcedor do Grêmio não gosta, mas esse vídeo viralizou. Do Ronaldinho Gaúcho, lá em 2006, quando jogava ainda pelo Barcelona, também fez esse tipo de jogada, né? Peneirando a bola, chutou, bola no travessão. Que rica montagem. Volta para ele, mata no peito, peneira mais um pouco, chuta de novo, bola no travessão. É um pouco mais difícil, né? Não, isso aí é uma montagem, né? Tu acha, Daniel? Mas não há dúvida. Uma dúvida. Eu estou aqui para falar as verdades. Vem cá, o cara... A bola vai bater no travessão muito a época e vai voltar. Não seria uma montagem. Era uma propaganda, na verdade. Isso era um comercial. Era o Ronaldinho Gaúcho sentado, recebendo uma mala, né, uma maleta, que ele abria e tirava uma chuteira, que era a chuteira que foi lançada pela patrocinadora na época, né, que é a patrocinadora do Barcelona, do Inter, a fornecedora de material esportivo, que tinha contrato com o Ronaldinho. Entendi. Aí ele calçava a chuteira e começava a meter a bola no travessão. Vem cá, bater no travessão, ela volta no peito 2 vezes, cara. Tu duvida, ô Matheus Naves? Não duvido. Do Ronaldinho eu não duvido nada. Eu não duvido, jogou demais. Aliás, 2006 foi, acho que o último ano em grande apresentação. 2005, 2006 foi o na Copa ele já foi mal, né? Foi o início do processo. Olha lá, meteu no travessão e ela voltou. Ah, mas vocês estão de brincadeira. Vai ali, Daniel. Eu acho que é verdade. É real, Daniel. O cara filmou ali, ó. Mas se ele tá no YouTube, tá no Google, é verdade. E se aparecer no Wikipedia, mais ainda. Olha lá, terceira. 3. Não, se tiver a quarta, aí é brincadeira. Vamos fazer o Danielzinho tentar fazer isso. Não. Foram 5 ou 6. Ah, não, vocês estão de brincadeira. Tu consegue, Danielzinho? Mas eu não consigo nem chutar na goleira. Tem um cara, Daniel, eu acho que tu não faria isso, mas tem um cara que faria, com certeza. Eu vou desafiar ele ao vivo no ar. Marcelo Salzano, faria ou não faria? Chuta a bola no travessão aí, Salzano.
Tudo bem, Felipe? Muito boa tarde a você, aos telespectadores do Donos da Bola. Daqui a pouco eu mostro todo o meu talento aí para os telespectadores do Donos da Bola. Eu falo aqui do CT Parque Gigante, onde nesta manhã o técnico Odair Hellmann comandou o treinamento fechado lá no estádio Beira-Rio, visando a estreia na Copa do Brasil contra o Boa Vista nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, em Cascavel. Como a atividade foi fechada à imprensa hoje pela manhã, ontem aqui no CT Parque Gigante, eu tive a oportunidade de acompanhar o treinamento. Na primeira parte, o Odair fez um trabalho de três times com 8 jogadores. E em segundo momento da atividade, ele fez uma atividade de ataque contra a defesa. A defesa tinha Cláudio Vinck, Klaus, Cuesta e Iago. E o quarteto ofensivo era composto pelo Camilo, pelo D'Alessandro, pelo William Potker e também pelo Leandro Damião. Nesta manhã, o técnico Odair Hellmann concedeu entrevista coletiva antes da viagem a Cascavel. E eu questionei a ele se a escalação pode ter alguma surpresa para a partida de amanhã, eliminatória da Copa do Brasil. Fala o técnico Odair Hellmann. Pode apresentar os jogadores que fazem parte do grupo do plantel, que tiveram oportunidade até agora nos jogos que a gente fez, né? Esses jogadores estão todos aptos a jogar, a entrar na equipe. A questão de fazer um treino mais fechado é um pouco de privacidade até numa cobrança, numa jogada ensaiada, como eu falei, na bola parada. Isso não é sempre também, a gente fez praticamente toda a pré-temporada aberta, né? Em alguns momentos a gente usa dessa possibilidade, mas é mais para ter uma privacidade e treinar algumas situações mais específicas do que qualquer outra surpresa. Bom, o técnico Odair Hellmann responde agora, Felipe, sobre o que ele conhece do Boa Vista, adversário carioca, na partida de amanhã, que vai mandar a partida em Cascavel, em solo paranaense. Eu vi 3 jogos do Boa Vista, estudamos bem o adversário. Me parece que vem com alguns jogadores que vão acabar não jogando, né? Leandrão, não sei se o Júlio César joga, porque eles têm um jogo decisivo no final de semana, né? Em relação ao Campeonato Carioca. Então ele deve mexer na equipe, em relação à equipe que vinha atuando, colocar alguns jogadores diferentes. Isso muda um pouco a característica de jogo, de time, mas a gente fez uma observação em loco, no local dos jogos, e só eu assisti 3 partidas do Boa Vista. Então a gente está bem atento ao que pode acontecer dentro daquilo que a gente pôde observar em relação ao Boa Vista. Se a gente for levar em consideração, Felipe, o treinamento de ontem pela manhã aqui no CT Parque Gigante, o time está definido com Danilo Fernandes, Cláudio Vinck na lateral direita, ele que ganhou a concorrência com o Dudu nesta função, a dupla de zaga composta por Klaus e Cuesta, com o Iago na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Dourado, Edenilson, William Potker, D'Alessandro e Camilo. O Camilo atuando ao lado do D'Alessandro com a formação e também com a criação de jogadas. Na frente, o Leandro Damião. Lembrando que o Inter, com empate, avança à segunda fase da Copa do Brasil. Com a derrota, o Colorado dará adeus de forma precoce à competição, Felipe. Tá certo, grande Marcelo. Eu tava nervoso por ti, Salzano. Primeiro, o chafariz está lá atrás, tá ligado? Você já tomou um banho no CT do Grêmio. E a outros quero-quero estão se aproximando aí atrás, hein? Cuidado, tu tá perto de um ninho aí, rapaz. Não tem problema. Se tiver que tomar um banho, a gente toma de novo. O importante é passar uma boa informação para os nossos telespectadores, não é, meu querido? É verdade. Grande Salzaninho. Mas essa informação dele, o treino foi fechado hoje e não vai ter novidade no time do Inter. É mais para trabalhar, bola parada, algo assim, né? É um direito do treinador, né? Claro. Tem todo o direito de fechar a atividade para preparar uma jogada, até para ter um momento de privacidade. Então acho importante que o Odair tenha tido pelo menos 2 horas para finalizar todos os detalhes para essa partida, que é importante. Daniel Oliveira está emocionado. Que Marcelo Salzano é um artista, né? É um negócio impressionante. Faz sucesso. Faz sucesso. Opa, se faz. Hoje eu estou convencido que os treinos secretos são muito mais para proteger os jogadores,
para terem a iniciativa de ter a criatividade, de repetir, não é? Porque daqui a pouco vocês estão fazendo o trabalho de vocês. Então, ele fez 10 cruzamentos, errou 9, né? Isso vira fato jornalístico. Então, hoje, para mim, eu estou convencido, não é nenhuma inovação, não vai fazer nenhuma... Não. É permitir que o jogador treine, erre, sem que sofra uma crítica. Vou te dar um exemplo, o Paulão seria aproveitado essa temporada, não conseguiu sobreviver a um jogo treino. Ainda mais que é começo de temporada, né? A perna está pesando, ainda resta um trabalho para retomar o melhor da condição física. E outra, né? O treinador passa a conhecer alternativas no treino fechado que às vezes ele pode entregar o jogo num treinamento aberto. Algo maior, né? Sobre o time titular que o Inter bota agora nessa quarta-feira, e até respondendo a enquete que o Daniel fez no Instagram, eu preferiria o Roger como centroavante do que o Leandro Damião. E acho até que o caminho natural do time seja com a presença do Roger, pelo modelo de jogo do técnico Odair e pela leitura que o Odair faz do Roger. Ele é o pivô fora da área, ele sai para o jogo, participa e auxilia muito a construção das jogadas, algo que o Leandro Damião não faz por característica. Eu acho o Roger melhor finalizador, Matheus. Eu também acho. Por cima, ele perde para o Damião. Eu acho o Damião um pouco mais letal por cima. O Damião ele tem uma força muito grande. Agora, no conjunto da obra da finalização, cabeça e pé, ele certamente é um pouco mais completo. Mas o começo de temporada é o seguinte, se analisarmos os lances do Inter, porque o Internacional está criando muito, o Damião era para ter 4 ou 5 gols já. Exatamente, por isso. Era para ter. Então, por quê? Perdeu por qualidade? Não, perdeu porque falta o time. O cara tá retomando. Tomara que seja isso. Vamos a Pelotas. Vinícius Conrad está acompanhando o interior gaúcho, toda a preparação do Campeonato Gaúcho, mas também tem time do interior que vai disputar a Copa do Brasil. O pessoal fica meio dividido nessas horas, Vinícius. Boa tarde. Boa tarde, salve, salve, amigos do Donos da Bola. Com certeza os clubes do interior não estão vivendo só de gauchão, é momento de festa porque tem calendário cheio para muitos clubes e a quarta rodada do Campeonato Gaúcho foi muito interessante. Ontem tivemos o jogo que fechou essa rodada entre São Luís e Brasil de Pelotas, terminou 0-0, tivemos os dois primeiros 0-0 dessa competição. Nessa rodada foram 8 gols em 6 jogos, então foi uma média muito baixa em comparação às outras rodadas. Mas o Caxias continua com 100% na líder do campeonato. O Brasil empatou, não está com 100%, mas está na vice-liderança. Então, o interior arranca muito bem. E o líder do Campeonato Gaúcho, campeão do interior do ano passado, entra em campo hoje às 9h30 pela Copa do Brasil, recebendo o Atlético Paranaense no Estádio Centenário. Então, o Caxias é o primeiro gaúcho a entrar em campo depois. Na quarta-feira, a gente tem o jogo do Inter contra o Boa Vista às 7h30, depois tem jogo do Aimoré às 8 horas contra o Cuiabá, depois tem às 9h30 Inter Porto contra o Juventude e na quinta-feira tem Novo Hamburgo e Paysandu. Então, muitos gaúchos em campo pela Copa do Brasil e o gauchão retorna no final de semana. Isso, a gente estava falando agora há pouco sobre o adversário do Inter na Copa do Brasil, que é o Boa Vista, e ele vai colocar um time misto, colocar alguns reservas, porque está focando no campeonato estadual. O Caxias vai seguir também essa fórmula? Vai preservar alguns jogadores? O Caxias vai com tudo para cima do Atlético Paranaense. O presidente ontem deu uma entrevista na Rádio Bandeirantes falando da importância desse jogo, do quanto financeiramente vai contribuir com o Caxias. Então, se perder, não é terra arrasada, o foco é o Gauchão 2018, mas com certeza o Caxias vai ir para cima do Atlético Paranaense e hoje deve ter casa cheia lá no Estádio Centenário. Valeu, obrigado Vinícius, bom trabalho aí. Seguimos mantendo contato em nossa parceria Donos da Bola, Band com Sport Che, direto de Pelotas, o Vinícius Conrad. Vamos dar um break, fazer uma paradinha, tomar aquela água, a gente já volta com mais Donos da Bola para projetar a estreia do Inter na Copa do Brasil. O time principal do Grêmio começa a entrar em cena e Daniel Oliveira, muito mais. Opa, e muito mais. Já voltamos com mais Donos da Bola. Volta com mais Donos da Bola aqui na tela da Band. E agora o recado é sobre o Grêmio, o papo é sobre o Grêmio, o debate é sobre o Grêmio. Gosto muito da gestão do presidente Romildo Bolzan, tenho um apreço muito grande pela figura do presidente, da pessoa do Romildo. Mas, ô presidente, de novo, né? Ainda bem que eu já não acredito mais. Tá vindo o uruguaio então, gente? Gonçalo Carneiro vai desembarcar em Porto Alegre.
Vai desembarcar em Porto Alegre. Hoje, na realidade, nós podemos considerar o dia D para a contratação dele, porque o Dr. Rabaldo está indo para o Uruguai e lá um exame será realizado nesse jogador, um exame de praxe. Mas existe uma atenção mais do que especial em cima desta avaliação, porque o Carneiro sofreu no ano passado com pubalgia, com um problema no pubis. Então existe um cuidado mais especial e mais específico em relação a essa avaliação. Sendo autorizado, passando nesses exames, aí é assinar contrato com o Grêmio. Ele tem 22 anos, centroavante de mais de 1,90 m, 13 gols na temporada passada, 16 partidas como titular, mas foram 35 jogos, se não me falha a memória, ao todo em 2017. Um jogador que chega não para ser o centroavante titular na Libertadores da América, e esse é o ponto importante. Ele chega num projeto de médio a longo prazo. Isso aí. A avaliação é de que ele tem um futuro muito grande. Por isso ele chega nessa visão de negócio que o Grêmio tem. Ele é um centroavante promissor, mas não para ser o camisa 9 na Libertadores. Chega com a 18, então. O 9 ainda está por vir. O detalhe é o seguinte, daqui a pouco a gente não pode cometer o equívoco de superdimensionar essa contratação. Exato. Eu acho que ela é uma contratação correta, o Grêmio vinha monitorando há um tempo já o atleta, viu que ele tem um futuro, né, um jogador que tem uma certa qualidade. Claro que virar para o Grêmio certamente vai moldar o jogador, né? Ele vai conseguir ter um conhecimento maior da forma de jogar, vai poder aprimorar ainda mais as suas qualidades, mas o Grêmio não está contratando esse jogador para ser o centroavante. Então, daqui a pouco, uma contratação que de repente não empolga o torcedor, não significa que ela seja a principal, não. Vem mais coisa por aí. O Nacional de Montevidéu também está interessado na contratação dele e eu já tinha achado o tipo físico muito parecido. A comparação é feita lá também, em Montevidéu. Ele lembra o Cheng Morales, que veio para o Grêmio. Que não era mau jogador, Não tá? era mau jogador. O problema dele era outro. Era outro. Fez um gol contra o Botafogo em 2008, no jogo que surgiu o Douglas Costa. Sobre o Carneiro, é uma contratação que o Grêmio já vem trabalhando há um bom tempo. Começou ainda em tratativas quando o vice-presidente de futebol era o Dorico Roman. O Grêmio trabalha mais ou menos um mês nessas tratativas e esperou que o jogador conseguisse a liberação de uma forma mais fácil junto ao Defensor, que será adversário do Grêmio na fase de grupos da Libertadores. E o Carneiro está escolhendo o Grêmio, porque ele tinha uma proposta financeira muito boa da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos. Só que existe a leitura de que, pela idade que ele tem e pelo potencial que ele tem, o futebol brasileiro é o melhor caminho, porque é uma liga mais competitiva e a vitrine é um pouco mais forte. Então ele está desistindo da ideia do dinheiro e escolhendo o lado competitivo. Aliás, deixa eu mandar um abraço, falando da Major League Soccer. Ontem conheci um rapaz americano, tá passando férias aqui no Brasil, em Porto Alegre, torcedor do New York City, e me deu um crachá, uma bolsinha com o símbolo do clube. Eu perguntei qual é o jogador que está por lá. É o Vidja, né? O Vidja está jogando no time lá de Nova York. Então, um abraço ao Shunya, descendente japonês, mas é americano. Eu só queria separar que eu não me lembro se tem jogador do futebol inglês. Não foi o Lampard que foi jogar lá? Eu não sei se está no New York. O Pirlo não teve mas jogou lá. Jogou lá. O Pirlo esteve por lá, mas se aposentou agora. E o New York tem uma parceria com o City. As cores são as mesmas. Não, o símbolo é parecido. Acho que os donos são os mesmos. Mas te agrada o em relação à discussão, quer dizer que uma coisa não é excludente da outra, né? Primeiro, é um jogador jovem, é um potencial, com status de boa contratação. Eu não acredito naquelas coisas de lotar aeroporto, eu acho que isso é matéria superada. O que não invalida esta contratação é ainda a necessidade de termos um 9, porque eu tenho insistido, o Grêmio, até pelo seu sucesso de 2017, pelo que repercutiu esse tricampeonato da Libertadores, o Grêmio virou a equipe referência a ser batida. Então, seus rivais se qualificaram. Nós vimos ontem as contratações que anunciaram Palmeiras, que anunciaram Corinthians, que anunciaram Santos repatriando o Gabigol, o Scarpa chegando no Palmeiras. Então, o Grêmio precisa, sim, de um número 9, no mínimo, para superar a si mesmo. Tá certo. O assunto Carneiro, então, fica para outro dia. Quando ele desembarcar em Porto Alegre, a gente retoma. E agora, eu vou sentar para assistir o espetáculo. Vai, Daniel. Olha, o Felipe Duarte, o Ayrton Ruschel falou há pouco, está todo mundo se reforçando e você está reforçando a sua vida, meu amigo. Você está tendo a possibilidade de recuperar a sua relação a dois. Pô,
Espera um pouquinho, né? Tá aí o telefone na tela, tá aqui o ativo, tá aqui a Luciana. Se você não ligar agora, meu amigo, depois não reclama. Não é, Luciana? Exatamente. Olha, presta atenção, porque essa mesmice aí, o cansaço, o estresse, acabam mesmo com o relacionamento. Por isso, se você quer fazer bonito entre quatro paredes, inovar de verdade, você precisa do ativo. Esse aqui é o estimulante do homem moderno. Esse aqui é Gol. Exatamente. Olha, ele age por vários dias no seu corpo para você aproveitar muito mais e é indicado para homens de todas as idades. Isso aí. É muito, desculpa, é muito importante A gente isso. até se emociona de falar no ativo, né, Luciana? Porque é um negócio impressionante. É muito importante porque tem muitos homens que se preocupam. Ah, eu posso ter alguma coisa. Não, não vai ter nada, meu amigo. Você que tem 50, 60, 70, 80, 90, por aí vai, como diz o Ribeiro, pode tomar tranquilamente. E ainda, não se preocupe, aproveita o nosso torra-torra ativo de fim de mês. Olha, parcelinha que cabe no seu bolso, desconto máximo nos combos especiais, no nosso 0800 601 0700, pagamento só no mês de março. E a entrega é grátis e sigilosa para todo o estado. E ainda presente em dobro na compra para quem assistir. Disser que está assistindo aqui os donos da bola. 0800 601 0700, 0800 601 0700. Quantos minutos hoje tu escolhe, Daniel? 10 minutos. 10 minutos. É isso aí. Valendo a partir de agora, 0800 601 0700, ativo para dar aquele up, aquela força, chegar confiante na hora H, né, Daniel? O famoso chegar chegando, 0800 601 0700 ativo, é você nativa sempre. Eu já vou levar esse estoque aqui, porque amanhã eu vou ter que aguentar o Ribeiro no programa, né, ô Felipe? Tá certo. Com o ativo, o cara aguenta qualquer desafio, inclusive o desafio do travessão. Você está desafiado. Depois do break, mais alguns que foram desafiados e vão cumprir a missão. Vamos ver. Hoje é dia de Na Marca do Pênalti. Quem é a figura? Coloca a cara dele aqui. Ô, Matheus Dávila, a bronca é tua. A perguntinha que vem, nosso colega, nosso amigo, de onde? De onde que é o cara? Arnaldo Gutenberg, de São Leopoldo. Quem você escalaria como titular na lateral esquerda do Inter? Wendel, Iago ou Patrick? Ah, o Wendel. Eu sou admirador do futebol do Wendel. Sei que ele foi criticado no segundo semestre do ano passado, mas eu acho ele muito bom jogador e ele é um cumpridor de função. Tudo aquilo que foi pedido para ele o ano passado, ele fez e fez bem. Sei que alguns não gostam, mas prefiro o Wendel dessa lista. Eu gosto de cara que cumpre a função, assume a tarefa, é desafiado e cumpre a promessa. Marcelo Salzano é desse tipo. Foi desafiado. Meu Deus. Vai colocar essa bola no travessão agora, Marcelo Salzano. Não vai. Crianças, voltei! Missão dada é missão cumprida. O Felipe me desafiou no ar sobre o desafio do travessão, pois agora eu vou mostrar toda a habilidade do craque brasileiro. Vem comigo aí, parceiro. O craque ajeita a bola, toma a distância, 1, 2, 3 passos, atenção, vai bater. Era no travessão, Salzano. Aí não dá, ó, fiz o gol igual, ó. Foi rasteirinho, né? Foi rasteirinho, mas eu fiz o gol e... né? Viu a qualidade que eu tive nesse chute? Vou tentar mais uma vez. Tenta de novo. Foi a calça que não contribui, o tênis não é chuteira. Eu te entendo, Salzano. Agora, que estilo, tenta hein? Tenta de novo, eu deixo. Me lembra muito Romário. Quase, agora... E deu pra ti. Mais um gol, né? Se deixar... Foi quase, né? Ô, Felipe, tchau, encerra o programa que ele vai ficar até as 8 da noite, batendo bola no travessão. Ah, não. Mas ele quase acertou essa última. Quase acertou. Eu confesso que eu sequei, tá? Eu confesso que eu sequei. Ruxa, obrigado. Um abraço, legal. Um abraço a Mariana Feijó, ao Lucas Ruxa de Novo Hamburgo, a legião de telespectadores que vocês têm. E meu WhatsApp sempre top quando venho aqui. Um abraço, obrigado pela presença aí. E o recado para os outros participantes, para o Matheus, para o Sam e Daniel, quem aproveitou, aproveitou, quem não aproveitou, não aproveita mais. Amanhã, Ribeiro Neto está de volta, Danielzinho. Que beleza. Fim das tuas férias. Falou? Gostou? Conseguiu soltar a língua? Consegui, cara. Eu tô até emocionado. Simon Matheus Dávila, obrigado. Valeu. E agora vem ela, Regina Lima, com um banho de mulher. Viu só o show do Salzano por aqui? Vi.